Oi, gente. Boa noite. Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo acessar o vídeo, o áudio, está chegando aí para todos. Dê um ok, por favor. Como é que está chegando o vídeo, o áudio para a gente, por favor? Sérgio, Suzana, Adriele, Júnior, Isabela, por favor, todos que estão aqui, deem um ok. Tá bom, então tá. Obrigado, Adriele. Suzana conseguiu pela live stream, Sérgio. Nós não estávamos conseguindo abrir, mas acho que agora deu-se um jeito. Pois é, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo. Que todos nós possamos nos sentir envolvidos pela paz de Deus e que todos nós possamos sempre nos colocarmos à disposição para recebermos todas as vibrações, para recebermos sempre tudo aquilo de bom que a espiritualidade amiga procura nos trazer, procura nos colocar, nos proporcionar ao longo da nossa jornada. Seja bem-vindo, Sérgio, Suzana, Adriele, Isabela, Júnior, todos que estão aqui conosco no nosso chat aqui no Spirit Book, todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal live stream e também todos que estão vendo nosso vídeo pelo YouTube. Quando nós voltamos ao plano espiritual, nós já sabemos que conservaremos tudo aquilo que nós somos, todos os nossos conhecimentos, tudo aquilo que adquirimos, todos os nossos defeitos, virtudes, continuaremos a ser exatamente os mesmos. Mas nós sabemos que, para muitos, essa passagem, essa volta à morte física, significa algo repleto de mistérios ainda. Que bom que nem todos estão na mesma faixa evolutiva. Todos nós ocupamos degraus diferentes, segundo o entendimento de cada um. A minha visão, o que eu entendo, o que eu conheço, é diferente do que o Sérgio conhece, do que a Adriele, do que a Suzana, do que a Isabela, do que o Júnior, do que todos nós. Nós somos diferentes. Mas a realidade nossa, a nossa realidade, o que irá acontecer conosco, isso, independente da visão que cada um tenha desse lado espiritual, dessa continuidade da vida, será para todos como tem de ser. Uma lei natural, e todos nós, criaturas criadas por Deus, estamos subjugados a esta lei. O que nós sabemos não irá se perder. O que nós somos, continuaremos a ser. A chegada no plano espiritual só fará com que nós sejamos mais vistos, sejamos mais enxergados como realmente somos. E o que significa isso? Aqui nós podemos disfarçar o que nós sentimos, o que estamos passando. Muitas vezes nós atravessamos por momentos difíceis e sabemos que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm absolutamente nada a ver com isso. Ou seja, elas não estão participando no nosso mundo. Então não é justo que nós levemos até elas esses problemas. Ou então que esses problemas que estão nos causando algum tipo de desequilíbrio, de desarmonia, de mau humor, não precisa que seja dividido, repartido com ninguém. Então nós nos fechamos, nós dissimulamos aquilo que estamos sentindo. Temos isso, porque temos toda essa proteção material. Mas no plano espiritual, nós já sabemos que somos aquilo que projetamos.
aquilo que temos mentalmente. Então será exteriorizado aquilo que nós somos. É por isso que no plano espiritual, como diz os nossos amigos que de lá trazem constantes informações, que não é possível que se esconda, que se camufle, que se falseie. Porque cada um é exatamente aquilo que é, e será visto assim por todos que o cercam. E como que se processa isso? Eu acredito que, para nós abordarmos esse tema, perispírito, dando continuidade nesses temas que nós temos abordado nos últimos sábados, que é a respeito do plano espiritual, precisamos compreender que tudo que nos cerca, que nos envolve, como é o caso do perispírito, que dá forma ao ser espiritual, começa no nosso íntimo, começa na nossa mente, no nosso pensamento. Então vamos procurar esmiuçar isso para que possamos compreender na noite de hoje um pouco mais sobre esse perispírito, sobre o que é esse perispírito. O Sérgio coloca que muitas vezes nos sentimos, inclusive, isolados da realidade em nosso entorno. A vantagem e desvantagem de nosso retorno ao plano espiritual é a nossa lembrança de tudo o que esquecemos antes de reencarnar. Deus, em sua sabedoria, em sua justiça, em seu amor por cada um de nós, facultou isso, o véu do esquecimento. Retornamos ao plano físico para dar sequência. Mas quando retornamos ao plano espiritual, a realidade se desnuda à nossa frente. Nós vamos encarando essa realidade, e na maioria das vezes, a realidade dura de ser encarada. Porque, primeiro, muito daquilo que nós havíamos planejado realizar aqui no plano físico, nós deixamos a quem? Nós deixamos de realizar. Nós somos devedores daqueles projetos que nós mesmos idealizamos quando estávamos no plano espiritual, nos preparando para vir para cá. E aí, essa realidade vai fazer com que aconteça todo esse sofrimento por não termos conseguido triunfar nos nossos ideais. Mas muitas vezes também acontece o contrário. Muitos de nós somos aqueles que conseguiram realizar muito bem os projetos ideais que se propuseram. Então, meus amigos, o prazer e a dor daquilo que fizemos conosco vai refletir em nós, sempre em nós. Kardec pergunta aos espíritos: existe algo que envolve o corpo físico e o espírito? De que nós somos compostos? O homem. E a resposta? Corpo físico, espírito, princípio vital, ou seja, princípio da vida, princípio que dá vida ao nosso corpo físico, a energia vital que todos nós temos. E também o perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então nós somos matéria, espírito e perispírito. Sérgio até coloca que o perispírito é o meio ermo entre o que entendemos de matéria e não matéria, energia condensada em forma mais sutil. Como diz os espíritos, Sérgio, é uma matéria etérea, sutil. Por isso, eles até usam o termo semimaterial. Mas é matéria, porque a matéria existe em vários estágios. Mais grosseira e mais sutil. Mais densa e mais etérea. E nem por isso deixa de ser matéria. Então vamos procurar compreender. Quando Jesus
depois do terceiro dia da sua morte física, ele reaparece aos seus seguidores, aos seus discípulos. O que eles viram é o perispírito. É ele que dá forma ao espírito. É a veste de nós espíritos. Quando existem as aparições, seja no dia a dia, seja no centro espírita, seja onde for, quem aparece é o perispírito. Kardec pergunta aos espíritos: o que é o perispírito? E a resposta: é o envoltório semimaterial do espírito. É o que lhe dá forma. E Kardec continua: o que seria o espírito sem o perispírito? E a resposta: um clarão, uma luz, uma névoa. Não tem como definir, porque essa forma não estaria justamente tendo um formato causado pelo perispírito. Então, já vamos começando a entender. O Sérgio até coloca que, a grosso modo, seria matéria, semimatéria e não matéria. Isso é o que dá a nossa forma humana. Então, vamos colocar. Desencarnamos. Como nós vamos nos reconhecer? Porque continuaremos a ter essas aparências que nós temos agora. Continuaremos a ser os mesmos. Essas aparências serão mantidas. Mas os espíritos dizem também que o perispírito, ele é maleável. Pelo fato de ele ser composto de uma matéria mais etérea, ele pode ser manipulado. Manipulado pelo nosso pensamento. Então os espíritos se modificam perispiritualmente. Por isso que aqueles que não os conheceram nessa atual fase reencarnatória podem lhes reconhecer com a aparência que eles tinham antes. Eu espero, meus amigos, que esteja dando para acompanhar. Coloquem, por favor, alguma dúvida se tiver, e complementem isso também, para que a gente possa estar assimilando melhor. É como massinha de modelagem, né, Sérgio? Manipulado pelas crianças. Vai ter a forma que o espírito queira aparecer. Então tá. Então vamos lá. Obrigado, Adriele. Qualquer coisa, fique à vontade para fazer sua colocação também. Na volta ao plano espiritual. Primeiro, vamos compreender uma coisa, meus amigos. Sérgio acabou de colocar algo muito interessante. O pensamento dá a forma. Justo, Sérgio. É por isso que nós falamos no início que no plano espiritual não há como falsear, não há como se esconder. Por quê? Porque nós não teremos essa matéria grosseira para nos proteger. O que eu penso agora, o que vocês pensam, é algo de vocês. Ninguém que está ao seu lado, ninguém que está ao meu lado, tem como saber. Mas no plano espiritual, esse pensamento ele é visto. Por quê? Porque o pensamento se forma em forma de ondas. O pensamento é energia que nós emitimos e que são vistos. Essas ondas são vistas. E no plano espiritual, muito mais. Então, o nosso perispírito, ele é mantido pela sequência dos nossos pensamentos. É por isso que o animal, ele não tem como manter um perispírito. Todos os relatos dos animais que existem no plano espiritual são mantidos pela vontade dos espíritos e não pela vontade do animal, que o animal não tem vontade própria. Ele não tem como coordenar os seus pensamentos. Automaticamente, ele não tem como manter a sua formação perispiritual. Ok, gente?
Então vamos lá. O Sérgio até coloca que entendemos antigamente a existência de monstros, diabos, zoótropos, a licantropia, que os homens tomam forma animalesca, no caso os espíritos, né, Sérgio? Que tomam formas animalescas, é conhecido como licantropia, como está colocando o Sérgio, né? E até hoje, nós vamos até falar sobre isso daqui a pouco, a questão das aparências, né? Mas vamos lá. Se nós mantemos o nosso perispírito com o nosso pensamento, automaticamente ele será aquilo que nós somos, ou aquilo que pensamos. Porque o pensamento é vida. E o que nós temos em nós, continuaremos a manter. Retornamos ao plano espiritual. Conosco, levamos tudo aquilo de bom e de ruim. Imaginemos uma situação. Alguém que aqui no plano físico atentou contra a sua vida. Alguém que cometeu suicídio. Que encurtou o seu tempo reencarnatório. Que feriu uma lei de amor que Deus proporcionou a cada um de nós, que é a lei da vida. A única forma de resgatarmos e evoluirmos. Pronto. Voltou ao plano espiritual. Aquele indivíduo, ele vai aparecer para os outros, trazendo no seu perispírito a marca daquilo que ele causou. Mas essa marca, ela está primeiro em sua consciência, em sua mente, em seu pensamento. E está exteriorizada no perispírito, ou corpo espiritual. Por isso que ela é visível. Por isso que não tem como ele se esconder. Para onde ele for, com quem quer que ele esteja, ele será visto por aquilo que ele fez. Espero que esteja sendo compreendido por todos, meus amigos. A marca está na consciência, exteriorizada no espírito. O plano espiritual, nós seremos aquilo que realmente somos. É por isso que não dá para fingir, falsear com o outro. Porque a realidade ela estará estampada em nosso perispírito. É por isso que indivíduos vão se identificando, como nós vimos isso na semana passada. Vão criando grupos, porque vão se identificando com aquilo que são. E aquilo que são está muito claro nessa roupa que todos nós vestimos quando estamos no plano espiritual. Sérgio coloca que é importante entender que essa aparência só pode ser escolhida com uma certa restrição após o desencarne. Enquanto encarnado, o que vai determinar é a genética dos pais. A Suzana complementa, lembrando também que o perispírito não é igual em todas as pessoas, ainda que os elementos constituintes sejam os mesmos. Interessante isso que vocês colocaram. Então, primeiro, vamos compreender de onde se retira o material, vamos colocar assim, que se forma, que se compõe o perispírito. Os espíritos dizem, há uma pergunta de Kardec sobre isso, que é do orbe do mundo em que aqueles espíritos estão próximos ou que irão habitar. No nosso caso, nós que estamos aqui no planeta Terra, o mundo ainda passando de uma fase tão conturbada de expiações para um momento de regeneração, nós tiramos desse planeta os elementos que o compõem para compor o nosso perispírito. Porque nós estamos encarnados, mas lembrando que nós somos espíritos. E o momento em que nós nos mostramos no plano espiritual é justamente no momento em que nós dormimos fisicamente. Dormimos, no momento em que nós descansamos.
No nosso desdobramento, voltamos ao plano espiritual. E ao retornar ao plano espiritual, mantemos a nossa aparência. Então, esse perispírito, como diz a Susana, que quanto mais evoluído o espírito, mais etéreo será o seu perispírito. Então, perispiritualmente falando, a maioria de nós ainda possui um perispírito grosseiro, mais animalizado, materialmente falando. Isso nos marca, meus amigos. Por quê? Faz com que nós estejamos restritos a regiões do universo. Conscientes estamos que o universo é infinito, mas também já sabemos que estaremos agrupados em meio àqueles que se identificarem com nós e nós com eles. Então, tudo que está atrás disso é o pensamento. É o que faculta essa atração constante. O material que compõe o perispírito, como diz o Sérgio, é o princípio de cada planeta. Sem dúvida, Sérgio, muito bem resumido isso. Aqui está tudo que se ao livro dos elementos de nossa tabela periódica, carbono, hidrogênio, oxigênio, etc. E combinados entre si. Então nós somos resultado do que é o nosso mundo. Mais ou menos isso, não é, meu amigo? Pois é. É por isso que nós, como resultado, ainda estamos em tanto desequilíbrio, em tanta desarmonia. Porque o nosso mundo precisa se harmonizar, se reequilibrar. Ou se equilibrar, encontrar o seu caminho. Mas estamos encontrando. Estamos rumo a essa nova mudança, esse novo momento. Estamos rumo à transição planetária. Então nós já sabemos que aquilo que nós somos exteriorizaremos no nosso perispírito. Sabemos que o perispírito ele é variável, ele é mutável, então ele pode ser transformado, ele pode ser mudado a sua aparência, até o ponto de tornar-se materialmente falando visível. Foi o que aconteceu com Jesus no exemplo que nós vemos agora há pouco. É o que acontece conosco. Em alguns momentos da nossa vida, ou momentos da vida de tantos outros, que dizem ter visto espírito tal, é a materialização do perispírito. Existe uma coisa de sobrenatural nisso? Não. Existe alguma coisa de miraculoso nisso? De milagroso? Não. É algo natural. É a manipulação dos elementos que nos compõem. É a manipulação dos elementos que compõem o nosso corpo espiritual. Só isso. Manipulação feita por esta. Sérgio deu o exemplo da licantropia, que é a mudança para pior, para formas grotescas, animalescas, que muitos espíritos utilizam com o intuito de assustar, de obsediar as suas vítimas. E nós sabemos que os espíritos que ocupam uma posição hierárquica, né, mais elevada, não utilizariam dessa forma, e sim algo de bom. Bom, meus amigos, eu creio que durante todas as situações da nossa vida, nós vamos encontrando cada vez mais explicações que fazem com que entendamos que tudo tem, através da coerência, uma explicação racional, uma explicação lógica. Por quê? Porque se assim não fosse, tudo para nós, toda essa evolução que estamos passando, de nada serviria. Então, é muito importante, que todos nós compreendamos que, mesmo com crenças variadas, com visões diferentes, o futuro de todos nós será muito parecido. Porque o plano espiritual ele existe para todos. É necessário que compreendamos que, à medida que nós nos esclarecemos, fica mais fácil
de lidarmos com tudo aquilo que nos espera. As surpresas já não serão tão imensas e, na maioria das vezes, agradáveis, porque nós já saberemos lidar com o nosso futuro. Saberemos que seremos exatamente aquilo que fizemos conosco na nossa atual fase de existência. E tudo está guardado onde? Na nossa consciência. É por isso que a consciência nos cobra, porque é Deus falando conosco o tempo todo. E é por isso que essa consciência tem um papel tão intenso na nossa existência. Porque aquilo que eu faço, eu guardo, de bom ou de ruim. E será justamente mostrado para todos. Quando ao plano espiritual, a nossa verdadeira casa, retornarmos, aquilo que fizemos de nós aqui no plano físico será exposto. Por isso as sensações boas ou ruins. Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos, como nos diz o nosso querido André Luiz. O Sérgio coloca que materialização é a concentração de ectoplasma. Sim, o ectoplasma, Sérgio, esse fluido materializado que sai do corpo físico de quem o cede, precisa ter uma junção com o espírito, no caso, o perispírito, para que aconteça esse termo. Então, a materialização é do perispírito, ok? Os elementos que causam essa materialização, sim, como você colocou muito bem, a questão do ectoplasma, que é algo que a gente vai falar daqui a alguns dias, quando nós vamos voltar a abordar o tema mediunidade. A materialização é do perispírito, porque muitas pessoas falam assim, o espírito está materializado, está materializado é o seu perispírito, a sua aparência, porque o perispírito é a veste do espírito. Aí a Adriele coloca que dizem que esse fato acontece mais à noite, né? A materialização do espírito, né? Às vezes, Adriele, depende muito assim do que gerou aquele momento, né? Pode vir a ser assim, como o Sérgio até complementa a questão normal do sono, de espírito entra mais fácil do desdobramento para fazer sua viagem astral, ou em relação mesmo às reuniões, né? As reuniões que ainda existem, lembrando que são poucas, né? Que existem essa questão das materializações, né? Então, assim, o momento pode ser mais propício por causa das pessoas que estão mais envolvidas, mas não existe muito essa questão das divisões de horários, da hora, do momento que vai acontecer isso ou aquilo, né? Depende muito de quem está envolvido naquele momento com relação a esse, né? A esse, podemos chamar, esse fato, esse fenômeno, ok? A consciência é a sede de nosso espírito, do nosso corpo. Muito bem. Na consciência guardamos tudo. A consciência exterioriza através dos nossos pensamentos, que criam forma. E é essa forma que causa em nós essa mutação, essa transformação perispiritual, quando nós estamos no plano espiritual. O espírito no plano espiritual. Nós já sabemos agora que ele será exatamente aquilo que fez com ele. Exteriorização do seu pensamento irá lhe dar forma. A forma que ele irá ter normalmente com relação à sua última encarnação. Assim ele será reconhecido. Assim ele será visto. Porque ele manterá a sua aparência, mudando, como nós falamos, de acordo com a sua necessidade, um outro que o conheceu em determinado momento de outra passagem reencarnatória. Com relação ao mal que ele causou, comentamos a respeito da consciência. Exteriorizará através do seu pensamento e, por isso, naquele perispírito vai estar mostrando aquela chaga, aquela ferida, que irá estar mostrando a todos que o cercam o mal que ele causou a ele mesmo. É por isso que não tem como fugir. É por isso que Ivone Pereira relata em uma das suas obras, Memórias do Suicida, o sofrimento
daqueles espíritos envolvidos nessa situação. Um vale onde todos ali que se encontram causaram esse mal a eles mesmos. Então aparecem com o peito sangrando, com a cabeça esfacelada, aparecem faltando partes do corpo, sinais no pescoço de enforcamento, estômago queimando, porque foram vítimas de algum tipo de envenenamento. Ou seja, o perispírito é a identidade do espírito. Naquele momento, nesses relatos tristes, sofridos, mas reais, chocam, porque eles não conseguem fugir dessa realidade que eles causaram a eles próprios. É a justiça de Deus, meus amigos. Não precisa ninguém apontar, nem para eles, nem para nós, os nossos defeitos. Não é necessário apontarmos o que fizemos de bom e de ruim. Porque com certeza você, Sérgio, Suzana, Adriele, Júnior, Isabela, eu, todos nós que aqui estamos, todos nós que estamos aqui no nosso canal live stream, todos que estamos acompanhando também no nosso canal no YouTube, todos nós sabemos o mal ou bem que causamos a nós. Então não é necessário que ninguém aponte. Isso já é difícil para nós aqui lidar com isso. Mesmo usando essa camuflagem material que nós temos possibilidade de usar, imagine, meus amigos, sem essa capa grosseira, estaremos expostos. Seremos uma vitrine viva dos nossos sentimentos, das nossas emoções, uma vitrine viva dos nossos pensamentos, da nossa consciência. A consciência nossa estará transparente, refletida no nosso corpo espiritual, na nossa veste. Ela estará limpa ou suja, de acordo com o que está, como estará o nosso íntimo, a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa consciência. Sérgio coloca de fato para espírito que possibilita o processo de materialização, mas nem todos os espíritos conseguem apresentar a sua forma, precisando de doação de energia de encarnados, sem dúvida. Existe uma junção, né, Sérgio? Por isso a materialização, é necessário que aconteça essa junção para que fique, torne-se grosseiro, para tornar-se visível. Então, tem que ter, se não tiver a colaboração, o intercâmbio, se não tiver essa ligação com o encarnado, tirando do encarnado essa matéria grosseira, não será possível que aconteça essa materialização. Não é possível. Para que torne-se visível, tangível, audível, é necessário que tenha essa junção dos elementos que compõem esse perispírito com os elementos que compõem o corpo material nosso, o corpo do encarnado. Voluntário ou involuntariamente, seja de médios ostensivos ou pretensamente seres comuns. Jesus manipulava isso habilmente. Nós ainda estamos engateando nesse processo, sem dúvida, meu amigo. Jesus conseguia transformar os elementos. Jesus transformava água em vinho. Jesus conseguia mudar a composição dos elementos. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Mas nós já conseguimos transmitir energia. Todos nós somos dotados dessa energia. Através de um abraço, de um sorriso, de um olhar, de uma imposição de mãos, nós passamos também essa energia. Então, tudo isso nos mostra que a vida é repleta de fatos naturais. Tudo isso nos mostra que todos nós, engajados aqui na vida, como disse Jesus, podemos realizar muitas coisas, muito mais do que nós imaginamos sermos capazes. O que vai facultar isso, sem dúvida, é o nosso conhecimento. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos colocando em prática mecanismos que antes nós não sabíamos que
tínhamos condições de colocar. Ferramentas que nós podemos utilizar para o nosso bem e o bem de quem está ao nosso redor. Então esse é o objetivo da vida, é facultar a cada um de nós a possibilidade de crescimento, de transformação. Por isso somos seres mutáveis. Por isso os atributos nossos do Espírito é sermos mutáveis. Mudamos, transformamos. E é isso que faz com que no plano espiritual, qualquer elemento, qualquer indivíduo, qualquer ser, seja reconhecido por aquilo que ele é. E aquilo que ele é será assistido. Se ele já se posiciona, já aparenta, já é alguém que ocupa na escala evolutiva um patamar superior, irá trabalhar, ajudar. Se é um ser que ainda está no patamar inferior, sofrendo por um grande mal que causou ao outro, a ele mesmo, ele será auxiliado para que ele possa se recompor espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, para que aí sim ele possa vir a retomar a sua existência, dando prosseguimento à sua vida. Deus faculta a todos nós as mesmas possibilidades. Por isso Deus é esse Pai justo e bom. O Sérgio coloca que antigamente tinham cientistas que estudavam esse aspecto material do perispírito, chegando a aproximadamente 21 gramas de peso. Estudo nunca confirmado. Sim, tem até algo muito interessante, sabe, Sérgio? Que muitas pessoas costumam colocar a questão dos elementos que compõem o nosso corpo físico. Todos os elementos que compõem o corpo físico, né? Através das manipulações de todos esses elementos. Nessa soma geral, com relação ao peso que o Sérgio colocou, fica faltando sempre alguma coisa. Essa alguma coisa é essa energia que nós temos, que podemos colocar como sendo essa própria questão do perispírito mesmo, já que o perispírito é esse envoltório material, matéria sutil que nós temos. Então, é importante isso, como a Suzana colocou também, quem quiser aprender mais sobre o perispírito, o livro Perispírito, de Zalmiro Zimmermann. Então, existem muitas pessoas, muitas obras que abrangem, que enfocam esse tema. É importante compreendermos, é importante estudarmos, procurarmos sempre obras relacionadas com a doutrina espírita, porque nós sabemos que, quando nós falamos em corpo espiritual, nós temos uma série de doutrinas que têm visões amplas, né, desse corpo astral. E com ele tem toda essa questão de fantasias, do esotérico. Então, nós temos sempre que primar muito pelo lado natural, lado simples. E esse lado simples ele é muito bem explicado dentro do próprio livro dos Espíritos, com essa questão que Kardec aborda sobre os elementos gerais do universo, né? Então, é muito importante que estudemos sim e que possamos sempre, naquilo que nós tivermos dúvidas, trazer para o nosso bate-papo. Dividir com quem nos cerca no nosso grupo de estudo, seja aí na casa espírita que você frequenta. O importante é debater, o importante é aprender, porque a partir do momento que nós compreendemos melhor essa nossa realidade espiritual, fica mais fácil para que nós possamos compreender tudo que nos cerca. Fica mais fácil para compreender tudo aquilo que aconteceu com Jesus, o que ele fez, que muitos chamam de milagre até hoje, que nós sabemos que é manipulação de elementos, que ele trabalhou perispiritualmente, aqueles perispíritos daqueles seres envolvidos naquelas situações. Então, tudo isso nós já sabemos. E se nós já sabemos e temos convicção disso, foi baseado em quê? Em pesquisas sérias, foi baseado em fatos concretos, provados, cientificamente comprovados. Desde esses pesquisadores antigos, como coloca o Sérgio, até os mais modernos. Desde aqueles que resolveram criar sistemas para tentar capturar os espíritos através de imagens,
ou através de áudio, como acontece com a transcomunicação. Todos os meios que as pessoas utilizam para justamente continuarem comprovando e entendendo, criando uma relação maior e melhor com o plano espiritual. As pesquisas sempre serão fundamentais. E a doutrina espírita, ela é assim. Ela foi codificada por um pesquisador. Ela tem isso nela. A necessidade de todos nós de buscarmos sempre compreender ao máximo cada questionamento de Kardec e cada resposta dos espíritos para ele. Essa compreensão gera uma base que está amparada na certeza. E, meus amigos, é essa certeza que Kardec disse, que transforma em fé, uma fé forte, uma fé racional, uma fé raciocinada. E essa fé racional é que faz com que nós sejamos fortes naquilo que nós acreditamos. Porque temos certeza, temos convicção, temos esclarecimentos e entendimento daquilo que em nós existe. Temos conhecimento, entendimento e certeza das nossas visões, daquilo que nós acreditamos. E é isso que faz com que nós possamos construir aqueles elementos que irão nos nutrir para continuarmos sendo aqui seres em busca de melhora, em busca de transformação, em busca de crescimento. E esses seres que irão voltar ao plano espiritual mais fortes, porque à medida que nós nos dispomos a crescer, convictos já nesses ideais que necessitamos de transformação, com certeza nos tornamos mais fortes a cada momento de nossas vidas, porque compreendemos tudo aquilo que nos cerca. Compreendemos que o sofrimento não é nos dado por Deus, nem é nos cobrado, nem é nos imposto por Ele. Que o sofrimento é algo causado por nós mesmos. Sabemos que os prazeres não são dados por Deus, nem pelo outro, nem nos chega como uma graça, mas são gerados por nós. E tudo isso vai ficar guardado aonde? Na nossa consciência. Que será exteriorizado através do nosso pensamento, que irá se refletir aonde? Na nossa veste espiritual, no nosso perispírito, que é a nossa identidade no plano espiritual. A verdade é que nossos instrumentos de medição ainda são imprecisos para aspectos puramente quânticos, nos coloca o Sérgio. Suzana coloca que não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida. Sem dúvida, foi a questão dos elementos que compõem o nosso corpo físico, né? E que existe alguma coisa que falta, que é justamente o elemento que dá movimento, que intelectualiza a matéria, que somos nós espíritos quando não estamos mais no nosso corpo físico. A propriedade, ponderabilidade, o peso não pode ser detectado, porque cada espírito, de acordo com seu grau evolutivo, vai ter um perispírito diferenciado. O Sérgio coloca aqui mais, Suzana, lembre-se que para encarnar aqui, ainda que sejamos mais ou menos evoluídos, precisamos obedecer a determinada padronização. Essa diferença será assimilável fora do nosso orbe. Tiramos os elementos que compõem o perispírito de cada orbe. Como o Sérgio colocou, nós que estamos aqui encarnados nesse mundo de provas e expiações, com certeza temos um perispírito muito parecido. O elemento que o compõe é muito parecido, porque se olharmos o lado primitivo, esse elemento é igual para todos nós. Eu acho que talvez seja isso que o Sérgio tenha tentado colocar. Esse peso ou essa medição só terá como ser notada com relação ao plano espiritual. Porque no plano espiritual, sim. Mais denso, menos denso. Mais grosseiro, menos grosseiro. É isso que identifica cada um de nós. Vamos dar um exemplo. Vamos tomar novamente Jesus. Jesus, para chegar aqui no plano físico, Jesus, para chegar aqui no nosso orbe, para chegar no nosso planeta, foram quase 10 séculos de preparo perispiritual. Eu acho que dá para entendermos melhor essa questão, se compreendermos isso. Para Jesus estar entre nós, ele levou séculos e séculos.
se preparando perispiritualmente, se condensando, fazendo com que aquele perispírito puro, de um espírito perfeito que ele é, pudesse ter a forma materialmente grosseira que é o elemento que compõe a nossa orbe, o nosso planeta. Então, para vir aqui, o perispírito dele teve que ser manipulado para tornar-se tão pesado, tão animalizado, tão materializado, tão grosseiro quanto o nosso. Eu acho que assim dá para entendermos melhor. Jesus esteve entre nós, tinha o perispírito composto do elemento que compõe o nosso planeta, como todos nós. Por isso que ele volta ao plano espiritual, 3 dias depois se materializa, usando esses elementos para se tornar visível, tangível para aqueles que estavam próximos a ele. Mostrando, através dessa materialização, que a morte é apenas física. Que o plano espiritual é a realidade, quando ele diz, eu venci a morte e todos vocês também vencerão. Então, meus amigos, tudo que nos envolve no plano espiritual está contido no nosso perispírito. Por que está contido no nosso perispírito? Porque está contido no nosso espírito, na nossa consciência, e exterioriza-se no nosso perispírito. Tudo. Então, Sérgio vai complementa, né? Isso precisa de uma decodificação. Como um programa que funciona em vários sistemas operacionais diferentes, precisa haver uma conversão, ok? Então, para se encarnar no nosso planeta ou se encarnar em qualquer outro mundo, é necessário que haja o aproveitamento, a retirada do elemento que compõe aquele planeta para compor o perispírito daqueles que vão ali viver, materialmente falando. Ok, meus amigos? Vamos fechar, para nós fecharmos o estudo de hoje, vamos pegar uma outra situação. Nós estamos falando dos aspectos do perispírito. Essa questão visível do que o compõe. A volta ao plano físico é antecedida por uma programação. Muitos de nós, a maioria de nós, já seres conscientes que somos, ajudamos nessa programação. Sabemos que muitos também não tiveram essa oportunidade, porque para muitos a reencarnação foi imposta, porque eles estavam, assim como aquele que tem um problema aqui no nosso plano físico e que é recolhido a uma determinada casa para um determinado tratamento, que está em desequilíbrio, ele não tem como decidir a sua vida. No plano espiritual é a mesma coisa. Muitos retornam ao plano físico sem querer. Essa reencarnação é imposta porque a lei é natural, é a lei de Deus e é uma lei de evolução para todos. Então todos precisam continuar. Então é aqui no plano físico que nós vamos promover essa evolução. Então muitos voltam. É o que se chama reencarnação compulsória. Mas vamos nos atentar um pouco para a questão daqueles que voltam através dessa programação. A Suzana complementa a questão das propriedades do perispírito, né? Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, unicidade, mutabilidade. Essas são algumas propriedades do perispírito. Muito bem, Suzana. Algumas propriedades que o perispírito possui, né? Ele é penetrável, ele passa por uma matéria grosseira porque ele é composto da matéria mais sutil. Ele é visível a partir do momento que acontece a materialização no corpo físico e é visível no plano espiritual por todos que o cercam. Ele tem densidade, ele é composto de matéria. Então ele, lógico, possui algo que o compõe. A luminosidade, porque ele é reflexo daquilo que nós somos. É o que as pessoas chamam de aura. É o reflexo daquilo que nós somos. Reflexo aonde? No nosso perispírito. Mais claro, menos claro, mais escuro, menos escuro, etc. A plasticidade, ele muda, ele se transforma, ele é maleável, ele é mutável, né? Tangibilidade, ele pode ser tocado, sentido, ele é único,
Não tem como ter dois, porque nós somos individualidades. Então, essas são algumas propriedades do perispírito que a Suzana nos traz. O sétimo complemento da regeneração nós precisaremos depurar para poder estar apto a viver aqui. Hoje somos um bolo de carne muito denso, denso demais, né, meu amigo? Mas dando sequência, vamos voltar. Vamos, então, compreendendo que o que nós somos está refletido no nosso perispírito, ok? Na nossa preparação, na nossa programação, nós vamos desenhar o nosso corpo físico. Na acoplagem do nosso perispírito com o nosso corpo físico, no momento em que nós estamos ali acoplados, prontos para penetrar, viver naquele novo corpo, tudo aquilo que temos no nosso perispírito irá passar para o corpo físico. É aí que vem a questão das nossas heranças, que nós tanto temos falado. Aquelas chagas que nós causamos e refletidas no nosso perispírito, passará ao corpo físico. Se alguém, por exemplo, deu um tiro na cabeça em outra existência, e aquilo permanece cobrando na sua consciência, e no plano espiritual, aquela dor imensa, aparece ali, aquela chaga, aquele rombo, exteriorizado para todos verem. Quando ele volta ao plano físico, ele vem justamente aquele órgão que ele danificou aqui, que danificou perispiritualmente também, porque o perispírito é reflexo do nosso corpo físico, ele voltará com o problema causado por ele. Tem de ser exatamente assim? Não. Mas a maioria das vezes é a lei de causa e efeito. Então ele voltará com algum problema. Algum problema relacionado com aquele órgão, no caso o cérebro. Ou o coração, se ele assim o causou. Ou se ele se atirou debaixo de algum trem. Se ele se atirou do alto de algum prédio. Se ele se atirou em um mar. Ele causou um mal àquele órgão está refletido no seu perispírito. E na acoplagem voltará a sentir exatamente aquilo, ou algo parecido. Então todos nós estamos subjugados a essa lei. É uma lei que Deus colocou para reger as nossas vidas, para que Ele pudesse demonstrar que é justo com cada um de seus filhos, com cada um de nós. Não é Ele que impõe o sofrimento, ou a alegria, ou o prazer, ou a dor. Somos nós mesmos, meus amigos. Somos nós. Nós somos resultado daquilo que fazemos conosco. É por isso que não tem como escapar. É por isso que nós prestaremos conta à nossa consciência antes de tudo. É por isso que nós vamos voltar ao plano físico com todos os nossos problemas. Sejam problemas mentais, problemas físicos em geral, problemas atrofias, problemas em órgãos quaisquer que sejam. Nós iremos, no nosso corpo físico, refletir aquilo que lesamos, que causamos, que lesionamos no nosso corpo espiritual, em outro momento da nossa existência. Lembrando que o mal, ele pode ser direto ou indireto. No caso que falamos do suicídio, direto ou indireto. Todos os dias, se nós não tomarmos cuidado, nós nos suicidamos um pouquinho. Através das raivas acumuladas, das mágoas, dos ressentimentos, da negatividade, do excesso da comida, do excesso da bebida. São males que causamos a nós, que são suicídios indiretos. Então, precisamos nos cuidar. E quando nós iremos nos cuidar? Quando nós reformulamos os nossos pensamentos. Por isso, mais uma vez, citamos o nosso Mestre Jesus: vigiai e orai, para não cair em tentação. Tentação de todos os tipos, até aquelas causadas por nós mesmos a nós
mesmos. Sérgio coloca com questão para pensar esse aumento dos microcéfalos. Sem dúvida, Sérgio coloca também uma situação. Nada acontece, meu amigo, sem ter uma justa causa. Nada acontece sem ter uma explicação racional. Tudo está engajado e submetido à lei divina. Nós não conseguiremos nos transformar se nós não mudamos em nós, em nosso íntimo, o elemento principal que nos dá a vida, que é a nossa consciência, o elemento que nos dá a vida espiritual, é a vida consciencial, é o pensamento. Somos frutos daquilo que fazemos conosco, das nossas atitudes, das nossas ações, que começam onde? No nosso pensar, no nosso querer, no nosso refletir, reflexão que falta para que possamos podar mais, frearmos mais as nossas más tendências, que ainda são tantas, tantas. A Adriele até coloca a respeito dos microcéfalos, né, que tudo acontece e tem acontecido em grande maioria na região Nordeste, sim, porque é necessário que compreendamos que espíritos endividados com relação a determinado fato, muitas vezes são colocados em determinadas regiões ou em determinados locais. Nos desencarnos coletivos, por exemplo, né? São todos atraídos, ligados, voltados, guiados para aquele momento. Então pode sim ter em regiões espíritos voltados para acontecer em grande número casos relacionados com aquilo, que precisam passar um grande número de envolvidos nesse caso. No caso, está se colocando a questão dos microcéfalos. Pode sim, pode estar relacionado a um grupo que tenha que estar presente, reunido em determinado local, mas que também está em outros locais, abrangendo outros, porque problemas todos nós temos em quaisquer partes, ainda infelizmente, do nosso mundo. Os encargos coletivos estão presentes, crises sem fim. Você continua colocando a questão, né, dessa herança. Já inicia a separação do joio do trigo, e a última oportunidade para recompensar está apto para a regeneração. A Adriele complementa com relação ao caso, né, do André Luiz, que foi um suicídio indireto. Muito bem lembrado, Adriele. É um caso que nós conhecemos, né, do suicídio indireto. Ele não sabia porque ele estava sendo colocado naquela situação. Como a maioria de nós, às vezes fazemos algum mal, causamos algum mal, e muitas vezes alguém nos cobra esse mal e nós nem sequer havíamos notado que havíamos causado esse mal. As turbulências servem para acelerar o processo de mudança já planejada. Sempre, né, Sérgio? Infelizmente, precisamos passar por essas turbulências. Necessitamos passar por essas dificuldades, por esses obstáculos. Mas é na superação deles é que nós vamos nos fortalecendo, que nós vamos nos conhecendo. À medida que nós vamos nos conhecendo, sem dúvida, vamos nos fortalecendo, e à medida que nós nos fortalecemos, nós vamos caminhando com passos muito mais firmes nesses ideais que nós mesmos traçamos para nós quando estávamos no plano espiritual, antes de voltarmos ao plano físico. Nós traçamos esses ideais, mas a maioria desses ideais nós, infelizmente, deixamos perder ao longo do nosso caminho. Esse tema ele é muito amplo, porque ele pode ser abrangido com relação até mesmo a questões mediúnicas. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar sequência, então, desse tema na próxima semana, no nosso próximo encontro. Eu espero que todos vocês estejam aqui presentes, quem veio pela primeira vez, como a Adriele, como Isabela, como outros que estão aqui, sejam muito bem-vindos, que retornem no próximo estudo conosco, para que possamos estar dando continuidade nesse tema, no nosso próximo sábado, às 18 horas, aqui no chat do Spirit Book, e também pelo nosso canal live stream, todos aqueles que também têm nos acompanhado através dos nossos vídeos, nosso canal do YouTube, nossos agradecimentos, estejam aqui conosco,
no próximo sábado, às 8 horas, e vamos continuar abordando esse tema, perispírito. Agradeço a todos. Um grande abraço. Que Deus envolva todos em muita luz, em muita paz. Que possamos ter uma semana repleta de bênçãos, de alegria, de harmonia, de equilíbrio, de muita luz. Abraço a todos, meus amigos. Deus esteja presente no coração de cada um de vocês.